Se você parar alguém na rua agora e perguntar qual evento quebrou o Terceiro Reich ao meio, a resposta já vem decorada. O dia D, o fronte ocidental. A máquina de cinema vendeu essa ideia com muita competência nas últimas décadas. Só que a contabilidade de baixas escancara uma realidade bem diferente. Enquanto as tropas americanas lutavam por alguns quilômetros de terra na França, o verdadeiro matadouro da Segunda Guerra Mundial estava operando no escuro absoluto. A pior derrota militar de toda a história alemã não foi a Normandia, nem mesmo Stalingrado. Foi um apagão tático. Uma operação que dizimou quase 500 mil de soldados nazistas em poucas semanas. O generalato de Hitler surtou tentando entrar em contato pelo rádio com exércitos inteiros, que simplesmente já tinham sido pulverizados e engolidos pela lama da Bielorrússia. E a parte mais insana disso tudo, o alto comando alemão não viu uma muralha de mais de 1 milhão de soldados soviéticos se aproximando. Os veteranos de Hitler capitularam diante de uma mentira industrial. Foram cegados por mapas falsos e transmissões fantasmas, antes que o primeiro canhão soviético abrisse fogo. O relógio do Terceiro Reich tinha acabado de zerar. Bem-vindo à Operação Bagration. Junho de 1944. As lentes da imprensa americana capturavam tropas caindo nas praias francesas. O rádio em Berlim soava frio dissecando o dia D. O alto comando alemão estava completamente hipnotizado pelo Canal da Mancha. A milhares de quilômetros de distância, nas florestas pantanosas da Bielorrússia, o silêncio era radioativo. Eram as posições do Grupo de Exército Centro, a espinha dorsal da máquina de guerra nazista, a força letal que quase engoliu Moscou 3 anos antes. Oficiais alemães escaneavam o horizonte com binóculos Carl Zeiss e viam apenas neblina. Acima deles, a Luftwaffe operava voos de reconhecimento rotineiros com Focke-Wulf FW-189, Uhu. Esse avião bizarro, com cabine totalmente de vidro em formato de estufa e fuselagem dupla, era o olho voador tático da Alemanha. As câmeras do FW-189 fotografavam acampamentos soviéticos calmos. Nenhum blindado pesado, nenhuma artilharia concentrada. A inteligência militar do Reich cravou uma certeza absoluta. Stalin atacaria 1000 quilômetros mais ao sul, na Ucrânia. Lá, o tráfego de rádio russo fervia. A poeira de motores subia aos céus. O grupo de exército centro abaixou a guarda. O que as lentes dos aviões Focke-Wulf não registraram foi o maior projeto de ilusionismo militar da história do século XX. Escondidos sobre redes de camuflagem coladas ao chão, marchando estritamente em madrugadas sem lua, estavam 1.200.000 soldados do Exército Vermelho. Eles apagavam os rastros das esteiras de aço com vassouras de palha na lama. E não eram esteiras de blindados velhos. Escondidos sob as árvores, estavam os novos T-34-85, feras de 32 toneladas que acabavam de receber uma torre maior e um canhão letal de 85 milímetros, projetado especificamente para furar a blindagem frontal dos pesados tanques Tiger alemães. No ar, patrulhas de caça soviéticas mantinham um perímetro rígido. O objetivo não era atacar, mas criar um muro invisível para impedir que os FW-189 chegassem aos bolsões florestais mais densos. Qualquer soldado no solo que acendesse um cigarro à noite era fuzilado pelos próprios oficiais. O nome dessa tática de dissimulação total é Maskirovka. Aquele tráfego de rádio insano na Ucrânia, operadores soviéticos batendo código Morse falso para comandar exércitos fantasmas feitos de madeira compensada. O marechal de campo alemão, Ernst Busch, engoliu a mentira inteira e tirou folga. A cegueira alemã custaria o colapso do Reich. 22 de junho. Exatamente 3 anos após Hitler lançar a Operação Barbarossa. Às 5 da manhã, o disfarce despencou. O ataque não começou com infantaria, mas com o céu caindo sobre as cabeças alemãs. 7.000 canhões rasgaram o horizonte ao mesmo tempo. A terra ferveu sob o fogo dos morteiros de 152 mm ML-20, canhões absurdos que arremessavam granadas de 43 quilos, criando crateras de 3 metros de profundidade. Junto com eles, o terror psicológico puro, as baterias de foguetes BM-13 Katyusha, conhecidos como órgãos de Stalin. Esses caminhões disparavam 16 foguetes de fragmentação em menos de 10 segundos. O som do lançamento era um uivo agudo de rasgar os tímpanos. O grupo de exército centro simplesmente evaporou.
As trincheiras de primeira linha nazistas viraram poços de terra preta em minutos. Quando a infantaria soviética finalmente caminhou sobre o terreno, não encontraram ninguém vivo para revidar nas primeiras linhas de defesa. O generalato alemão entrou em pânico. Sabotadores soviéticos na retaguarda, os partisãs, explodiram mais de 1.000 quilômetros de ferrovias na noite anterior com cargas de TNT, paralisando trens de suprimento. Sem comunicação, oficiais da Wehrmacht tentavam rádio direto para Berlim implorando por recuo. A resposta de Hitler era o de sempre: morte aos covardes, permaneçam nas cidades fortaleza. Mas cidades não param aço se o inimigo não quiser entrar. Os T-34-85 soviéticos não invadiram as cidades. Eles deram a volta, fizeram manobras de pinça e fecharam as saídas, estrangulando o 4º Exército e o 9º Exército alemão dentro de caldeirões táticos. O desespero em estradas perto de Minsk foi absoluto. Soldados alemães fugiam a pé, abandonando blindados pesados de assalto Stug 3 e tanques Panzer IV intactos nos acostamentos, com os tanques de combustível secos. Isso virou um banquete para a VVS, a Força Aérea Soviética. Os céus agora pertenciam ao Ilyushin e Il-2 Sturmovik, o tanque voador. Era uma aeronave de ataque ao solo tão pesadamente blindada que as balas de metralhadora alemãs ricocheteavam na fuselagem. Voando a poucos metros do chão, os Sturmoviks pulverizavam as colunas em fuga com seus canhões duplos de 23 mm e bombas antitanque PT-AB. As estradas da Bielorrússia viraram cemitérios de metal derretido. Em semanas, o Grupo de Exército Centro perdeu 400.000 homens, 30 divisões apagadas da face da terra, um extermínio tático muito mais rápido que Stalingrado, empurrando o fronte 600 quilômetros para trás e colocando os russos nas portas de Varsóvia. A imprensa britânica e americana duvidou. Jornalistas em Londres especularam que Stalin inflava os números das mortes alemãs, enquanto os americanos faziam o trabalho duro na França. Stalin odiava dúvidas. Em 17 de julho, ele mandou lavar as avenidas largas de Moscou para um desfile militar. Só que não era o Exército Vermelho marchando. 57.000 soldados nazistas capturados, doentes, sujos, carregando os uniformes rasgados do outrora imbatível exército alemão, caminharam por quilômetros sob a mira de baionetas. Na frente da coluna, 19 generais da Wehrmacht com os rostos voltados para o chão. O povo de Moscou observava em silêncio, sem aplausos, sem gritos, apenas ódio acumulado. Assim que a cauda do desfile prisioneiro virou a esquina final, o governo soviético liberou dezenas de caminhões-pipa esguichando água pelas ruas. Era uma mensagem visual grotesca. Precisavam lavar a sujeira da sola da bota alemã que ousou pisar na capital russa. A Operação Bagration destroçou a estrutura óssea do Terceiro Reich, mas o nível de brutalidade que você ouviu aqui empalidece em comparação ao que essas tropas soviéticas fizeram quando finalmente enxergaram as ruínas do Reichstag na Batalha de Berlim. O dia D roubou a cena no cinema, mas os números reais não mentem. Deixe sua opinião nos comentários. O Ocidente apagou Bagration de propósito? Inscreva-se no arquivo de combate para mais histórias sem filtros.